Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Paulo Andrade, a voz da Premier League aqui no Brasil, né? Narrador principal do grupo ESPN, né? Um narrador extraordinário, meu narrador favorito de futebol. Ele e Rogério Vogan são narradores extraordinários. E agora, pelo visto, a Rede Globo está interessada em contratar Paulo Andrade para fazer parte do seu grupo de transmissão de futebol. E talvez outros esportes, né? Eu pessoalmente só lembro do Paulo Andrade narrando futebol, né? Talvez ele já tenha narrado vôlei, eu não percebi, porque normalmente quando a gente tem entre outros esportes na ESPN, você tem o Ari Aguiar, o Rômulo Mendonça, que narram mais o basquete, por exemplo, né? E assim, no futebol americano você tem o Fernando Nardini, você também tem, por exemplo, no ciclismo, o Renan Couto e há um tempo atrás o Ari Aguiar, dos dois ótimos, né? Eu adorava o Ari Aguiar também narrando o Tour de France, elogiando o Naval. Assim, a ESPN sempre foi recheada de narradores extraordinários, né? O Everaldo, inclusive, era um desses narradores e acabou indo para o Sport TV. Mas eu fico pensando assim com o Everaldo, né? Que ele fez essa mudança, teve o privilégio, né? Narrou corridas da Fórmula 1 em TV aberta, né? Teve ali seu espacinho na Globo mesmo, mas eu acredito que talvez o timing teria sido um pouco melhor se fosse uns 2 anos antes, que ele poderia narrar mais corridas, né? Atrair mais um público, porque as narrações dele foram realmente muito boas. Mas a questão é que agora, saindo da NBA do Sport TV, ele vai se restringir apenas a narrar, por exemplo, o futebol e às vezes ali alguns esportes olímpicos, outros esportes que estão na grade. Porque se a gente parar para pensar, o portfólio de programas do Sport TV caiu bastante, né? Se a gente for comparar com o que era alguns anos atrás, né? Anos atrás eles tinham Masters 1000 na mão dele, grandes lãs de tênis, né? Agora isso tudo foi para os canais ESPN. Então, essa questão hoje a gente vê uns canais ESPN mais recheados de uma programação esportiva mais recheada do que propriamente o Sport TV. O fato é que só faria sentido mesmo se ele fosse meio que o sucessor do Galvão, já que o Galvão aposentou das narrações, vai comandar uns programas esportivos mais como apresentador, sem ter que narrar, e acho que foi muito legal a narração de despedida do Galvão ser um jogo do tamanho de França e Argentina, como foi essa final de Copa do Mundo extraordinária. A questão quem que vai se passar o bastão do Galvão Bueno? Tudo indica que é ao Luiz Roberto, já que foi o único narrador enviado junto com o Galvão para o Catar. Tem o Kleber Machado também, que tem muita história, inclusive adorei as narrações dele lá no Catar. Tem gente que não gosta, mas eu pessoalmente sou muito fã do Kleber Machado. Mas é aquela questão, né? Muita gente faz parte de um grupo, inclusive eu, de que o Paulo Andrade é o melhor narrador de futebol da atualidade, né? O cara é extraordinário, o texto dele é impressionante, né? A capacidade de improvisar, assim, que no final a gente pensa assim, a gente tá narrando o jogo, mas quando o cara marca um gol, aquele texto que ele escreve é muito no improviso e no raciocínio rápido. E o raciocínio dele é maravilhoso, né? Quase todo gol que é narrado por Paulo Andrade é um espetáculo na voz dele. Então, é aquela história, né? Muita gente sonha em ver o Paulo Andrade narrando mais grandes jogos, né? Sinto saudade da Champions League na voz dele, tantos bons momentos, né? E assim, a gente tem o fato de que ele é o cara mais conceituado em futebol lá na ESPN, não é à toa. Apesar de você ter lá Rogério Vogan, que é um super narrador, narrando o El Clássico, a La Liga, Nivaldo Prieto narrando lá os jogos do Paris Saint-Germain na Ligue 1, né, já que é o principal programa da Ligue 1. Então assim, o fato é que quando você tem, por exemplo, a final da Europa League, Paulo Andrade, a final da Libertadores, a última foi quem? Paulo Andrade. E a gente também tem, por exemplo, a final da Copa América, que os canais dizem transmitiram, Paulo Andrade. Então, tudo vai ali para a mão do Paulo Andrade, quando é aquela final, entende? Então, assim, ele é o cara mais conceituado dos canais Disney atualmente. E a questão ele trocaria isso pelo quê indo para a Globo? O que a Globo vai oferecer a ele? Para mim, só faz sentido se depender da oferta. Se for para ficar só no Globosat, que é a plataforma de canais fechados da Globo, né? Eu acho que não faz tanto sentido. Óbvio, você tem um campeonato brasileiro que tem muito mais divulgação de imagem do que, por exemplo, a própria Premier League, por mais que o futebol do exterior seja até bem popular aqui no Brasil. Mas a questão a gente está falando de um cara que tem muito mais conteúdo para narrar atualmente nos canais Disney do que narrando na Globo. Inclusive até algumas pessoas pensam, Lucas, a Libertadores vai para a Globo. Alguns jogos em TV aberta. Na TV fechada vai ficar, inclusive, onde? Nos canais Disney. E ele vai poder narrar a final lá. Então, assim, óbvio, eu acho que só faz sentido para mudar só para TV aberta. Porque aí é TV aberta, é outro mundo. Mas, no momento, não há nada indicando que é TV aberta, não sei. Tem alguns que falam que ele seria já
top 3 narradores da TV aberta, né? Chegar com essa moral lá, ó, Paulo Andrade. Mas a questão é saber o que vai acontecer se isso realmente sair do papel. Eu acredito que ele só sai da ESPN se tiver ali uma grande oferta para ele, entende, né? Alguma coisa que ele merece, né? O cara que pra mim devia narrar a final de Copa do Mundo, todo grande jogo de futebol, agora ainda mais que o Galvão aposentou, tem que ter a voz do Paulo Andrade, a meu ver. Tem que ter, até clonar o Paulo Andrade para ele narrar o máximo de jogos possíveis, porque ele realmente é muito fora de série, né? De qualquer maneira, a ver o que vai acontecer. Mas assim, quando o UOL está noticiando isso é porque realmente há o interesse da Globo. Mas a Globo vai aumentar seu portfólio de esportes também? Vão querer transmitir alguma liga estrangeira? Vão comprar os jeitos da Bundesliga? Eu quero saber, porque no momento a grade de programação da Globo, pelo menos ali nos canais fechados, a meu ver, está meio vazia comparado ao que era alguns anos atrás. Por isso, talvez atraia menos interesse de futuros narradores do que atualmente os canais Disney. Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.